A história de hoje é Pocahontas, do livro Clássicos Favoritos de Todos os Tempos. Onde está Pocahontas? Perguntou o chefe, Powhatan. Todos da aldeia tinham vindo dar as boas-vindas a seu líder e bravos guerreiros. Todos, com exceção de Pocahontas, a amada filha de Powhatan. Como sempre, Pocahontas tinha saído para um passeio com seus amigos, o Guaxinim, Mico e o Beija-Flor, chamado Fleet. Sua melhor amiga, Nakoma, quase sempre encontrava Pocahontas de pé em sua rocha favorita, perdida em seus pensamentos. Seu pai está de volta, chamou Nakoma. Pocahontas correu para casa muito agitada. Ela estava ansiosa para contar a seu pai sobre o sonho que teve com uma seta girando. Ela sabia que isso queria dizer que alguma coisa empolgante iria acontecer. Mas o quê? Powhatan sorriu quando ouviu o sonho de sua filha e seu significado. Alguma coisa empolgante realmente está para acontecer. Cocoon pediu sua mão em casamento, falou ele, dando um colar para sua filha. Era o mesmo colar que sua mãe usou quando se casou com Powhatan, há muitos anos atrás. Embora Pocahontas estivesse muito emocionada com o presente de seu pai, ela não queria se casar com Cocoon. Claro que ele era o mais bravo e belo dos guerreiros, mas nunca sorria. Além disso, ela tinha um pressentimento que seu sonho estava lhe apontando outro caminho. Então, ela decidiu ir pedir um conselho à avó William. Qual é o meu caminho? Como irei encontrá-lo? Perguntou Pocahontas. Existem muitos espíritos à sua volta, minha criança, disse o sábio espírito da árvore. Eles vivem na terra, na água e no céu. Se você os escutar, eles a guiarão. Como que respondendo às palavras da avó William, uma brisa começou a soprar. Pocahontas correu até as margens do rio e subiu na rocha, esperando ouvir o que o vento estava lhe dizendo. Foi quando ela viu algo que nunca tinha visto antes. Era um barco navegando ao sopro da brisa. O barco tinha percorrido um longo caminho, desde a Inglaterra, trazendo colonos para a terra onde vivia Pocahontas. O primeiro a desembarcar foi John Smith. Ele estava ansioso para explorar a nova terra, especialmente depois de estar preso no barco por tantos meses. Smith tinha sido designado para uma missão especial pelo governador Ratcliffe, o líder da expedição. Eu estou contando com você para assegurar que nenhum dos nativos que encontrarmos
atrapalhe nosso caminho, falou Ratcliffe. Se eles forem iguais aos outros que encontrei, não teremos problemas, respondeu Smith. Agora, já em terra, ele caminhou até perto do lugar onde Pocahontas tinha se escondido. Mico, o guaxinim, não pôde resistir à chance de investigar o estranho e correu para saudá-lo. Você é um bichinho esquisito, falou Smith, lhe oferecendo um biscoito. Mico ficou tão contente com o presente que quase mostrou sem querer o lugar onde Pocahontas havia se escondido. Mas, naquele momento, soou um clarim chamando Smith para se juntar aos outros colonos. Smith tinha sido convocado para assistir o assentamento da bandeira da Inglaterra pelo governador Ratcliffe, mas o governador só pensava no ouro e nas riquezas que esperava encontrar ali. Ratcliffe era cruel e ambicioso, e havia prometido aos colonos liberdade e prosperidade na nova terra. A verdade, porém, é que ele planejava arriscar as vidas dos homens em suas conquistas pessoais. A única coisa viva com a qual Ratcliffe parecia se importar era seu cachorro de estimação, Percy. Ele era tão mimado que era carregado numa almofada de veludo e comia melhor do que os colonos. Logo que o pequeno Mico viu Percy, quis compartilhar de seus luxos. Depois da cerimônia de assentamento da bandeira, Ratcliffe ordenou que os colonos começassem a cavar para procurar ouro. Enquanto isso, um grupo de guerreiros havia visto os colonos levantarem um acampamento perto do rio. Quando eles deram a notícia a seu chefe, Powhatan, ele perguntou a Kekatá, o curandeiro da tribo, o que significava a chegada do homem branco. Kekatá jogou um pó no fogo. A fumaça que saiu das chamas tomou a forma de lobos famintos e soldados com armas que jorravam fogo. Powhatan entendeu que a situação pedia cautela. Leve alguns homens ao rio e observe esses visitantes, ordenou a Cocoon. Vamos torcer para que eles não desejem ficar. Enquanto isso, John Smith estava examinando a floresta quando percebeu que não estava sozinho. Ao se voltar, ele viu Pocahontas através da névoa da cachoeira. Eles se olharam por longo tempo, até que Pocahontas saiu correndo. Não! Espere, por favor! Smith chamou por ela. Nesse momento, Pocahontas se lembrou do que a avó William havia dito, para ouvir com seu coração as vozes à sua volta. Então, ela decidiu parar e ouvir aquele estranho.
Quando eles começaram a se conhecer, Pocahontas percebeu que Smith tinha umas ideias esquisitas. Por exemplo, ele achava que os nativos eram selvagens. Ele não entendia que todas as partes da natureza, pessoas, animais, plantas, até o vento e as nuvens, estavam vivos e ligados uns aos outros. Pocahontas mostrou seu mundo a John Smith. Lentamente, ele começou a ver cores e formas no vento e na natureza, do mesmo modo que ela via. Quando o dia acabou, nenhum dos dois queria dizer adeus. A tensão entre os colonos e os nativos começou a crescer rapidamente. Ratcliffe não tinha encontrado ouro e estava furioso. Ele estava convencido de que os nativos o estavam escondendo. Já havia ocorrido um confronto perto do acampamento dos colonos. Um dos guerreiros nativos que foram com Cocoon até lá para observar tinha sido ferido por um tiro. Esses homens brancos são perigosos, falou Powhatan, dando ordens para que ninguém se aproximasse dos colonos outra vez. Pocahontas, entretanto, ignorou a ordem de seu pai e tampouco deu importância ao aviso de sua melhor amiga, Nakoma, que havia lhe dito para ficar longe de John Smith. Ao invés disso, quando Smith veio encontrá-la, enquanto ela colhia milho, Pocahontas o levou até a clareira encantada da avó William. Foi quando ela soube que os colonos estavam procurando por ouro. O que é ouro? Perguntou Pocahontas. Depois que Smith lhe explicou, Pocahontas lhe disse que o único ouro que os nativos tinham era o milho dourado que crescia em seus campos. Eles ainda estavam conversando quando a avó William entrou na conversa. Olá, John Smith, ela falou. Smith começou a tremer. Pocahontas, esta árvore está falando comigo, ele falou alto, sem pensar. Não tenha medo, falou o espírito da árvore para ele. Minha casca é feia, mas eu não mordo. Pouco depois, a avó William e John Smith estavam tagarelando, como se fossem velhos conhecidos. Pocahontas estava contente por a avó William ter aprovado seu novo amigo. De repente, eles foram interrompidos pelos gritos de dois colonos que estavam procurando por Smith. Ele entendeu que deveria voltar ao acampamento. Quando Pocahontas voltou para casa, ela descobriu que os nativos estavam se preparando para uma batalha. Ela procurou seu pai e lhe implorou que falasse com os colonos, ao invés de lutar. Não é tão simples, respondeu Powhatan. Ele estava convencido que os colonos não estavam interessados em conversar.
Quando Smith voltou para o acampamento, ele tentou explicar ao governador Ratcliffe e aos outros que os nativos não tinham ouro, mas apenas milho. Ele também explicou que o milho era seu alimento e que os nativos ficariam felizes em dividi-lo com eles. Mas o governador não estava interessado nem em olhar o milho que Smith tinha trazido com ele. Ratcliffe tinha sua posição bem definida. Qualquer um que olhar para o nativo sem matá-lo no ato será julgado por traição e enforcado, ele falou. Smith ainda acreditava que seria possível manter a paz com os nativos. Então, naquela noite, ele se encontrou secretamente com Pocahontas na clareira encantada. Pocahontas sugeriu que Smith deveria vir em sua aldeia falar com seu pai. Ele ficou hesitante, até que a avó William o convenceu que alguém deveria dar o primeiro passo para conseguir a paz. Está bem, vamos falar com seu pai, falou Smith. Pocahontas ficou tão contente com a resposta de Smith que o abraçou. Naquele exato momento, porém, Cocoon entrou na clareira. Nakoma havia lhe pedido para ir atrás de Pocahontas, porque ela estava preocupada com a segurança da sua amiga. Quando o jovem guerreiro viu Pocahontas nos braços de Smith, ele o atacou. O amigo de Smith, Thomas, chegou no instante em que Cocoon atacava Smith com uma faca. Tentando defender o amigo, ele atirou com sua espingarda e Cocoon caiu no chão, morto. Thomas, saia daqui! Gritou Smith. Quando um grupo de guerreiros apareceu, momentos mais tarde, eles levaram Smith preso. Powhatan condenou Smith à morte ao nascer do sol. Depois, ele disse severas palavras a Pocahontas. Por causa de sua desobediência, Cocoon está morto. Você envergonhou seu pai. Enquanto isso, Thomas correu para o acampamento com as notícias da captura de Smith. Ratcliffe usou a informação para atiçar os colonos a lutar. Isto é o que acontece quando alguém tenta fazer amizade com os nativos, lhes disse. E logo os homens estavam enfurecidos e preparados para a batalha. Enquanto isso, Pocahontas voltou para a clareira encantada. Ela estava com o coração partido e não conseguia pensar em nada que pudesse ajudar Smith. Ela estava segurando a bússola que Smith tinha dado para o pequeno mico. Para surpresa de Pocahontas, a seta da bússola começou a rodar desenfreadamente e depois parou repentinamente. Estava apontando para o sol nascente e John Smith. Pocahontas entendeu então que essa era a seta que havia visto em seu sonho. Ela começou a correr na direção em que a seta estava apontando.
Um pouco antes do nascer do sol, os nativos chegaram ao lugar da execução. Os colonos também estavam marchando para lá, armados e com raiva. Parecia que nada poderia impedir o derramamento de sangue. Então, no momento em que Powhatan levantou uma enorme clava sobre Smith, Pocahontas apareceu. Ela se jogou na frente de Smith e gritou: "Não! Se você o matar, terá que me matar também. Olhe à sua volta. Isto é onde o caminho do ódio nos trouxe." Ninguém se moveu. Então, Pocahontas falou: "Você tem o poder de mudar isso, pai." Powhatan ouviu as sábias palavras da filha e anunciou: "De hoje em diante não haverá mais mortes. Ao invés disso, vamos nos deixar guiar para o caminho da paz." Quando os guerreiros nativos abaixaram suas armas, Ratcliffe gritou: "Agora é nossa chance, homens! Fogo!" Mas os colonos tinham entendido, finalmente, como Ratcliffe era ganancioso. Então, eles também abaixaram suas armas. Desesperado, Ratcliffe pegou uma arma e atirou em Powhatan. John Smith se jogou na frente do chefe e foi ferido em seu lugar. Os colonos ficaram enraivecidos. Agarraram Ratcliffe, o colocaram em correntes e o prenderam no barco. No dia seguinte, os colonos prepararam o barco para navegar de volta à Inglaterra. John Smith estava deitado na maca, pronto para ser levado a bordo. Thomas disse a Pocahontas que Smith poderia morrer se ficasse lá. "Voltar é sua única chance", explicou Thomas. Powhatan colocou seu manto sobre Smith e falou: "Você será sempre bem-vindo entre nosso povo. Obrigado, meu irmão." Então, Pocahontas se aproximou de Smith. Ela tinha-lhe trazido uma pequena bolsa e disse: "Aqui está um pouco da casca de avó William. Isto servirá para aliviar a dor." "Venha comigo", implorou John Smith. Pocahontas procurou seu pai para um conselho. Seu pai lhe disse: "Você mesma é quem deve escolher seu caminho." Olhando à sua volta, Pocahontas viu os nativos dividindo o alimento com os colonos. Este era o primeiro sinal de paz e ela tinha ajudado isso a acontecer. Nesse momento, Pocahontas entendeu o significado de seu sonho. Ela deveria continuar trabalhando pela paz entre seu povo e os novos habitantes. Enquanto Pocahontas olhava o barco se afastar, um vento cochichou suavemente em seus ouvidos. Ela sabia que esse mesmo vento levaria Smith salvo para casa.